Nós podemos mudar a escola. A escola precisa. Quando se fala hoje em metodologias ativas como se fosse algo extremamente inovador, não é, porque nós já temos ao longo da história da educação muitos educadores, como Paulo Freire principalmente, podemos citar aqui entre nós, como Anísio Teixeira, entre outros, falando dos brasileiros, além de outros mais contemporâneos, de que se trata de interação na sala de aula. Hoje, as metodologias ativas foram batizadas, elas recebem nomes, e nós observamos que a maioria dos seus nomes são nomes estrangeiros, são nomes americanos principalmente. E o que significam esses nomes e essas atitudes e essas atividades na sala de aula? O professor, ele deixa de ser então aquele detentor do saber, o dono da sala de aula, e passa a ser o mediador entre o conhecimento e as crianças. Nessa mediação, o que cabe ao professor? Detectar quais são as habilidades a serem desenvolvidas, as competências a serem desenvolvidas nessas crianças, justamente para que ocorra um processo de crescimento, de evolução, de amadurecimento. O que é importante ressaltar na questão, nessa ideia das metodologias ativas, é que nesse processo em que o professor faz essa mediação entre o conteúdo a ser trabalhado e o desenvolvimento das crianças, é que é notório, é óbvio, que ninguém aprende do mesmo jeito. As crianças aprendem de modo diferente. Até nós, adultos, temos os nossos momentos de entender e decodificar o mundo à nossa volta. Nem sempre temos a mesma perspectiva do outro, a mesma perspicácia do outro para entender as mensagens que chegam até nós. E, às vezes, é preciso que alguém repita o que foi dito, não é verdade? Que isso seja novamente dito de outra forma para que esse interlocutor entenda. E assim ocorre com as crianças, principalmente com as crianças. Principalmente por quê? Porque são crianças de grupos familiares diferentes, de relacionamentos diferentes, de lugares da sociedade diferentes, e essas crianças estão no mesmo ambiente escolar, com o mesmo professor, e o professor usa a mesma linguagem para todo mundo. E é por isso que algumas, as que entendem, conseguem progredir. As que têm mais dificuldade não, e aquelas que não entendem nada vão ficando para trás. E dessa forma você percebe a escola selecionando as crianças, dizendo que essa é inteligente e aquela não é inteligente. Como assim? Só porque ela não entendeu da mesma forma que a outra, ela não é inteligente? Não existe isso de dizer que um é mais ou menos inteligente do que o outro. Tudo depende de como você trabalha com essa criança, como você desenvolve as suas habilidades e competências, como você descobre nela nas suas competências o que ela quer fazer, o que ela pode fazer. Quando nós falamos no aprendizado por competências, o saber fazer é algo que é o must do que nós vamos dizer das metodologias ativas. Por quê? De um modo geral, as metodologias ativas vêm trabalhando com o envio de um material prévio para os estudantes. Os estudantes estudam em casa, o conteúdo a ser trabalhado em sala de aula antecipadamente, e a sala de aula fica reservada para o mão na massa, para a prática, para o saber fazer. Mas não basta falar que eu uso essa ou aquela metodologia ativa. O que importa é que, se eu a uso, eu consegui modificar o comportamento do meu estudante nesse sentido. Mas em que sentido? De que ele tenha essa prática da leitura que se faz, do estudo que se faz antes
da aula, de realizar as tarefas antecipadas, para que a sua participação seja, então, ativa na sala de aula, juntamente com o professor que vai mediar esse processo de construção de conhecimento. E nessa mediação é que o professor, muito atento, porque deverá definir os indicadores de resultado a partir dos objetivos de aprendizagem que esse professor propôs. A partir dos objetivos, ele tem os indicadores de resultados e ele vai saber dizer se essa criança está aprendendo e em que ritmo essa criança está aprendendo. Daí sim nós vamos poder falar em personalização do ensino. Porque se você pega uma propaganda de uma escola que vende a sua pedagogia, aqui fazemos metodologias ativas de ensino. Mas o que são metodologias ativas de ensino? Uma aula diferente somente? Vai muito além disso. Porque se eu enviei o material para o meu estudante, se eu o preparei para isso, se eu estou criando nele este hábito, né, essa mudança de posição, de que ele não vai mais fazer tarefa, ele vai se antecipar ao conteúdo proposto pelo professor e o professor vai enviar a ele um material interessante de estudo, esse estudante vai adquirir o hábito de se preparar, porque ele sabe que na sala de aula ele vai precisar desse conhecimento para poder participar das atividades propostas, para poder ir para um laboratório, para poder estar num Fab Lab, por exemplo, com uma ideia que ele queira materializar. Ele já sabe o que vai usar. Então é por isso que nós falamos em metodologias ativas, não é? As metodologias, então, vamos lá. Vou citar uma, por exemplo, né? Que todo mundo fala, peer instruction, né? Que é o aprendizado em pares. Se você fala TBL, Team Based Learning, que é o aprendizado em times. Se você fala em projetos, aprendizagem por projetos, você não faz um projeto sozinho, você faz o projeto com uma equipe. E muitas vezes esse projeto também não é só para a minha disciplina, é para uma interdisciplinaridade, às vezes transdisciplinaridade. E quanto o professor da instituição, da escola, seja do ensino básico, médio ou superior, quanto esse professor conhece a respeito do que ele propõe fazer em sala de aula para que seja bem feito, para que seja efetivo e que daí, a partir dessa proposta, ele sabe quais são os objetivos de aprendizagem para chegar aos resultados que são necessários, né? E aí, ele precisa estar preparado para isso, para fazer essa avaliação, porque deixa de ser só uma avaliação quantitativa. Você passa a ter também uma avaliação qualitativa, por causa da participação desses estudantes. E como eu dizia antes, a ideia da personalização lá na propaganda, metodologias ativas com aprendizagem personalizada. A personalização vai muito além disso. Porque para que eu faça um programa de estudos para você, diferente do seu mesmo colega de sala, eu tenho que estar ciente de como vai o ritmo do seu desenvolvimento e como é que vai o ritmo do desenvolvimento dele. E preparar uma atividade diferenciada para você e para ele, não é? Personalizada, é fácil. Agora, faça isso numa sala de aula com muitas crianças em que só há um professor para aplicar todo esse processo. Porque você pode observar nas grandes universidades ou escolas internacionais, ou até mesmo aqui no Brasil, escolas que já aplicam isso, que o professor não está sozinho também. Ele conta com tutores, com monitores, com pessoas que podem auxiliá-lo nesse processo. Então, o que eu percebo em relação à instituição de metodologias ativas numa unidade de ensino, não importa se essa unidade é básica ou superior? Primeiro, a formação dos professores em relação ao uso consciente dessas metodologias, de quais são os objetivos a serem trabalhados,
Como você vai aplicar essa metodologia e, principalmente, como você vai avaliar resultados? E em se tratando do ensino superior, nós vamos observar que vai além de só pensar nos objetivos, porque nós temos que pensar também no curso. Quais são os objetivos do curso? A ementa desse curso e o que vislumbra o perfil do egresso desse curso. Então, será que tudo que eu ensino na sala de aula para esse aluno é de fato aquilo de que necessita depois no mercado de trabalho, como profissional que será? Então, tudo isso precisa estar concatenado. Nós precisamos pensar na formação do professor, na conscientização desses estudantes, mesmo com os pequenos é mais fácil, não é? Na conscientização desses estudantes, nessa mudança de comportamento, nessa mudança de perfil de aluno que teremos e, consequentemente, o professor conseguindo conciliar tudo isso. A instituição que assume a ideia de instituir metodologias ativas, né, na sua pedagogia, vamos assim dizer, ela precisa estar ciente de que não se trata de um processo a curto prazo, porque você vai ainda cometer muitos erros, até que tudo funcione como deveria. Mas não é para desistirmos nos primeiros obstáculos, até porque você vai ter um professor que vai duvidar de que será que isso vai dar certo, não é? Eu vou mudar o meu jeito de dar aula? Mas eu já estou tão bem assim. Os alunos gostam de mim porque eu sou simpático, eu sou brincalhão. Mas a questão não é se você é simpático ou brincalhão, a questão é o que você ensina. Os seus alunos aprendem? É significativo para eles? E como é que a sua avaliação mensura tudo isso? Uma prova? Uma prova mensura o quanto eu aprendi da sua matéria? Ou o quanto eu decorei ou memorizei da sua disciplina? Mas e depois? No dia a dia? Se eu tenho que aplicar esse conhecimento, como é que fazemos essas relações? Porque, por exemplo, eu vou dizer, eu me formei professora de português em 1991, mas muito do que eu aprendi como professora foi ali, na prática, porque na sala de aula eu só recebi teoria. Foi só teoria. E muitas vezes teorias que não acompanhavam a situação do momento em que eu estava inserida. E eu tive que aprender na prática, entre erros e acertos. Mas hoje, com a tecnologia à nossa disposição, com todo o conhecimento que está na palma das nossas mãos, com os nossos tablets, smartphones e computadores, e com tudo que podemos também experimentar, nós podemos mudar a escola. A escola precisa. Se a escola não caminhar no mesmo ritmo das mudanças que ocorrem no mundo, nós vamos ficar para trás. E vamos parar onde? Discute-se muito o futuro da educação, o futuro do diploma, se vai fazer sentido ter um diploma ou não. Mas, nesse último encontro que houve em São Paulo, no Fórum, né, do Ensino Superior, falou-se que o ensino superior, quem tem acesso ao ensino superior, consegue amenizar desigualdades sociais. Se nós pararmos para pensar em desigualdades sociais e pensarmos em tudo isso, como é que nós vamos... Simplesmente o acesso ao ensino superior minimiza desigualdade social? Como é que nós podemos estabelecer essa relação? Acontece que eu, como professora, né, no ensino superior, eu percebo que quanto melhor preparado o aluno vem para o ensino superior, mais esse aluno terá condições de prosperar profissionalmente. Aí sim, mesmo que ele tenha vindo, né, de uma comunidade carente, se esse estudante consegue sair bem preparado da faculdade, ele consegue se posicionar no mercado de trabalho e prosperar. Mas o problema é que nós não temos um ensino básico que atenda a essas necessidades. E até porque, se nós pararmos para pensar,
Até o acesso ao ensino superior aqui no Brasil é um pouco né, arbitrário, porque o que um vestibular mede em relação ao conhecimento dos nossos estudantes? O modo como as provas de vestibular são preparadas. Cai o exercício, por exemplo, de física mais complicado do planeta numa prova de vestibular. E depois? Né? Para quem vai seguir carreira de física, química, pode fazer alguma diferença. Mas e para aqueles que vão seguir outras carreiras? Na área de humanas? Não é verdade? Às vezes aquele exercício de física o eliminou. Não é verdade? Ele deixa de concorrer, ele perde a chance de ter acesso ao ensino superior por isso. Daí eu volto ao assunto das metodologias ativas. A aprendizagem ativa vai fazer com que esse estudante não se esqueça do conteúdo que é trabalhado em sala de aula. E aí você vai perceber que o entorno precisa mudar, porque uma atividade, uma sala de aula, uma escola, uma instituição que trabalhe com metodologias ativas, com aprendizagem ativa, não pode avaliar no mesmo nível que um vestibular avalia. Vai mais além. Então nós vamos precisar mudar muitas coisas, né, que ocorrem no nosso país, principalmente no acesso à faculdade. Porque se nós estamos pensando em mudar o ensino, nós temos que mudar o modo de avaliar esse ensino.